Pegue suas canetas, pegue seu caderno, porque iremos construir agora um mapa mental sobre função das organelas citoplasmáticas, meu querido e minha querida. Aquele mapa mental raiz, velho, que a gente utiliza aqui é o cadernão mesmo, as canetas velhas da Bic, que tá na gaveta, e vamos embora e deixa logo teu like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeira coisa que você vai fazer é a membrana plasmática. Então você vai colocar aqui, ó, esse tracinho aqui como sendo a membrana plasmática. Aula sobre organelas, né? Mas eu vou também comentar o nome de outras estruturas, tá? Então, a primeira delas que eu vou comentar é a membrana plasmática. Então, como o nome membrana plasmática é muito grande, a gente vai abreviar, vai colocar só MP, tá? M.P. Membrana plasmática. Olha como vai ficar bonitinho. Qual é a função da membrana plasmática? Função da membrana plasmática é seleciona quem entra e quem sai. Então, vou colocar aqui, ó, seleciona a entrada, beleza? E saída de substâncias. Beleza. O que é que eu tenho também que saber acerca da membrana plasmática? Aquele desenhozinho do Satanás que todo mundo já deve ter visto alguma vez na vida. Aquela perninha, aquela bolinha e aquelas duas perninhas, tá? Vamos desenhar aqui as cabecinhas aqui. Vou colocar de uma cor, vou colocar de outra cor e vou colocar também de outra cor. Porque o fosfolipídio ele é formado por algumas estruturas, tá? Tem o glicerol e tem um ácido graxo. Essa perninha aqui é o ácido graxo, a cabecinha aqui tem o glicerol e outras estruturas, tá? Mas o que é que eu quero que você saiba, tá? Que a composição dessa membrana plasmática é a base de fosfolipídios. Então, vou colocar aqui, ó, bicamada de fosfolipídio. Fosfolipídios. Beleza? Como essa camada aqui tem uma parte hidrofílica e hidrofóbica, a gente chama isso aqui de anfipática. Então, vou colocar aqui, ó, anfipática, tá? Anfipática é porque tem natureza hidrofílica e natureza hidrofóbica, beleza? Então, tá aí, logo de cara, a membrana plasmática, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse o núcleo da célula, tá? Então, eu vou colocar aqui como se isso aqui fosse a carioteca, beleza? Então, eu vou colocar aqui o nome carioteca. A carioteca, basicamente, é a estrutura membranosa que protege o material genético, tá? Vou colocar aqui como se fosse o DNA, tá? Esses tracinhos aqui é o DNA. Então, vou colocar aqui o nome DNA. Patrick, o que é que você quer mostrar pra gente aqui dentro do núcleo? Beleza, aqui no núcleo existe uma região que o material genético está mais condensado, tá? Que eu vou colocar aqui de uma outra cor, de preto, não, de azul, porque eu quero representar uma coisinha para vocês, tá? Essa estrutura aqui, a gente vai chamar de nucleolo, tá? Nucleolo. O nucleolo, ele é muito importante porque literalmente, ele produz aí os ribossomos, tá? Os ribossomos em si, eles são produzidos a partir do nucleolo. Por isso que eu faço questão de colocar aqui nucleolo, beleza? E é sobre o nucleolo, que no caso vai estar dando origem ao ribossomo, que eu vou estar mencionando a função agora do ribossomo. Geralmente o ribossomo ele é uma estrutura separada que se une somente para poder exercer o seu papel de produção de proteínas, no caso, o papel de tradução, que são basicamente duas subunidades. Então, a gente vai desenhar aqui como se fosse um ribossomo, tá? Uma parte menor e uma parte maior, como se fosse uma nave espacial. Nome da organela, você vai colocar aí o nome ribossomo. Beleza?
Qual é a função do ribossomo? Tradução, tá? Tradução é a função do ribossomo, tá? Todo o processo é que nós chamamos de produção de proteína. Agora, a tradução, ela está relacionada com a produção de proteínas. Então, vou colocar aqui, ó, produção de proteínas. Proteínas. Beleza? Agora tem um pequeno detalhe. Ribossomo livre, tá? Porque tem ribossomo que é aderido à parede do retículo endoplasmático rugoso e tem ribossomo livre. Ribossomo livre produz proteínas que ficam na célula. Então, vou colocar aqui, ó, proteína que fica na célula, tá? Então, proteína que fica na célula é feita pelo ribossomo. Olha que ribossomozão bonitão, tá? Beleza. A próxima organela é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Que eu vou desenhar ele aqui, ó, como se fossem uns traços, tá? Ele não fica nessa região em si, mas ele tem algo bem interessante. Ele tem ribossomos aderidos à sua membrana. Então, tá aqui, ó, ribossomos aderidos à sua membrana. O nome dessa organela, vou simplificar aqui, retículo endoplasmático rugoso. Função dessa organela não é a tradução em si. Eu vou colocar como produção de proteínas, tá? Uma vez que ocorre a tradução nos ribossomos, mas também acontece glicosilações, ou seja, modificações na proteína sintetizada, ok? Então, eu vou colocar aqui, olha só, produção de proteínas, tá? Proteínas, e vou colocar aqui glicosilação, beleza? Proteínas, você vai entender que produz proteínas. A próxima organela é a irmã do retículo rugoso. No caso, ela vai ser basicamente do mesmo jeito, porém, não vai ter ribossomos aderidos à sua membrana. Então, eu vou estar chamando isso daqui de REL, retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Função desse retículo endoplasmático liso vai ser a função de produzir lipídios. Então, eu vou colocar aqui, como é a primeira vez, aqui proteína, porque aqui eu tinha falado já de proteínas, tá? Então, aqui, produz lipídios. Tem livro que coloca lipídios, isso não faz diferença, tá? Produz lipídios, tudo bem? Então, retículo endoplasmático liso produz lipídios, ok? Rugoso faz proteína. As próximas organelas, literalmente, elas têm estruturas que são bem conhecidas, assim, formatos bem conhecidos. Como, por exemplo, aquela que parece um amendoinzinho. Olha só, a mitocôndria, que tem membrana interna e membrana externa. Então, eu vou colocar aqui mitocôndria, ok? A mitocôndria tem a função de produzir moléculas de ATP, inclusive participando do processo de respiração celular. Então, eu vou colocar aqui, produz ATP. Aí, vou colocar aqui embaixo, respiração celular. Beleza? ATP, adenosina trifosfato. Essas 4 organelas são amplamente cobradas em provas de vestibular. E essas funções aqui, nossa, quebram um galho grande na vida de vocês, tá? As próximas organelas, a gente vai representar elas como se fossem bolinhas, tá? Vou desenhar aqui essa bolinha. Vou colocar aqui vermelho aqui dentro, como se fossem enzimas ácidas, tá? O nome dessa organela é o famoso lisossomos. Lisossomos que tem o papel de digestão celular. Então, vou colocar aqui, ó, digestão celular. Beleza?
digestão celular, rico em enzimas ácidas, beleza? Outra organela que tem mais ou menos o formato do lisossomos, tá? É o peroxissomos. Então, vou colocar aqui peroxissomos. O peroxissomos, eu quero que você lembre disso aqui que eu vou colocar, tá? Que é a melhor forma de você decorar. Você vai pegar o H2O2, que é a água oxigenada, e é o peroxissomos que faz essa conversão, produzindo água mais oxigênio. Então, é isso aqui que eu quero que você coloque aí, tá? Uma catalase que o peroxissomos vai possuir tem essa função de fazer essa conversão aqui. A gente também costuma dizer que ele faz a desintoxicação, tá? Eu nem sei como é que se escreve o nome desintoxicação. Se tiver errado, Deus me perdoe. Desintoxicação. Desintoxicação. A outra organela, tá? Que eu vou colocar ela como basicamente última, é o complexo de Golgi, que é um monte de saquinho, tá? Um pertinho do outro, um monte de saquinho, tá? Tem uma parte que fica direcionada para a membrana plasmática, que é a fase trans, e tem a fase cis, que fica direcionada para o retículo endoplasmático rugoso, porque na verdade a proteína que é feita aqui vem para o complexo de Golgi. Até aqui eu vou colocar, ó, proteína que vai ser secretada. Então, vou colocar aqui o nome secreção, tá? Essa proteína aqui, ela vai ser secretada. Essa daqui vai permanecer dentro da célula. A proteína que foi feita no ribossomo, que está livre, tá? Aqui, o complexo de Golgi, vamos colocar aqui o nome, tá? Complexo de Golgi, complexo de Golgi. Gente, aqui é um mapa mental, galera, sem frescuragem, sem imagenzinha de internet. Aqui é raiz, meu amigo. Aqui é raiz, meu amigo. Raiz, tá ligado não? Como é? Cadernão mesmo, mano. Complexo de Golgi, você vai colocar o nome aí, secreção celular. Secreção celular, ok? Ou seja, proteína que é feita no retículo rugoso vem para o complexo de Golgi para poder ser secretada. Só que também vai acontecer aqui glicosilação, ou seja, vai acontecer acabamento da molécula de proteína, tá? E também uma coisa importante acerca do complexo de Golgi é que ela forma o lisossomos e também forma o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide. Então eu vou colocar aqui, tá? Vou amassar um pouquinho aqui. Então eu vou colocar aqui forma, dois pontos, lisossomos, e vou colocar barra acrossomo, que é a cabeça do gameta lá, que vai ter enzimas ácidas para poder acontecer o processo de fecundação. Meus queridos, isso daqui quebra um galho gigantesco na sua vida. As organelas mais cobradas em provas de vestibular. Patrick, coloca aí uma última de Creto. Tá, pelo menos organelas é de origem animal, tá? A maioria aqui é de animal. Beleza, vou colocar uma aqui, que ela é mais ou menos assim, ó. Dois tracinhos, eu vou colocar aqui uma assim, ó. Isso daqui é a representação de um centríolo, tá? Então vou colocar aqui, ó. Centríolo. O centríolo ele faz a separação dos cromossomos lá na mitose e na meiose. Separação dos cromossomos. Cromossomos homólogos e cromossomos e cromátides irmãs, tá? Gente, eu espero muito que você tenha gostado desse mapa mental, tá? Deixa no comentário aí de outro mapa mental que tu quer que eu faça, mano. Que é um prazer construir para vocês esses mapas mentais raízes. O que é um mapa mental raiz? É aquele que você pode fazer sem ter aquela utopia de imagem do Google com cores e ilustrações feitas em computador. Aqui, mamão, é na raça. Então espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo mapa mental. Valeu!